tabela abaixo apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias. Então, ele me deu aqui as substâncias e ele me deu a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Michele, o que é isso? O ponto de fusão, ou temperatura de fusão, né, é o ponto. É a temperatura que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, o mercúrio ali, ó, o mercúrio, e a galera tá fazendo aí, que é isso? Então, ó, o mercúrio aqui, ele tá sólido até a menos 38 graus. Quando chega a menos 38 graus, é a temperatura de fusão. Pô, Michele, como que eu vou lembrar na prova? Fusão me lembra? Quem é meu aluno aí sabe, tá? Fusão me lembra de fundir. Fundir de comer, né? Já viram fundir? Fundir de queijo ou fundir de chocolate? Que é aquele fundir doce ou salgado? O estado físico do queijo, agora, se você pegar na sua geladeira, é sólido. Mas se você for ver no fundir, ele é um creme. O chocolate é sólido. Mas se eu for comer uma cascata de chocolate, um fondue de chocolate, ele está líquido. Então, ele foi fundido, derretido. Então, pensa no fundir. Então, a temperatura de fusão é a temperatura exata que a minha substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui, olha, até a menos 38 graus Celsius, o mercúrio está sólido. Quando ele atinge essa temperatura, ele fica líquido e ele permanece líquido até a sua temperatura de ebulição. O que é temperatura ou ponto de ebulição? É a temperatura exata que a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Por exemplo, a água, né, que a gente fala sempre da água, né, o nosso solvente universal polar, a água, e eu estou falando, gente, dentro daqui, tá? Um ATM, aqui, não estou falando lá no Alasca, não. Então, a gente tem aqui a água, por exemplo, o gelo, ele derrete a 0 graus. Então, se eu tenho a água a menos 5, é menor do que 0. Então, ainda vai estar sólida, ó. Pensa aqui comigo. Pensa na água. A água, ela tem o ponto de fusão 0 e a água tem o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Então, quando a sua água está fervendo no fogão, você sabe que ali está 100, tá? Então, aqui, ó, bonitinho. Então, vamos supor que a questão fale que eu tenho a água a menos 10 graus. Opa, se eu tenho a água a menos 10 é menor do que 0. Aqui, ó, a reta aqui, ó. Menos 10 está aqui. Então, está sólido até o ponto de fusão. No ponto de fusão, ele fica líquido até o ponto de ebulição. E no ponto de ebulição, ele vira gás. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender aí o que a questão está pedindo. A letra A está dizendo que o mercúrio é sólido a 200 graus. Ó, 200 graus. O mercúrio, ele está sólido quando chega a menos 38 graus. Ele derrete. Vocês concordam que, pensa numa reta, concorda que menos 38 é menor do que 200? Então, acabou. Ele fica sólido até menos 38. Quando chega a menos 38 graus, ele vai fazer o quê? Ele vai derreter, porque é o ponto de fusão. Então, ó, o ponto de fusão faz com que a minha substância saia do estado sólido para o estado líquido. Então, o mercúrio, ele estava sólido até a menos 38. Vou botar uma reta aqui para o mercúrio. Ó, fazer esse primeiro. Então, aqui, ó, menos 38 graus. Ele está sólido até menos 38. Quando chega a menos 38 graus, que é a temperatura de fusão, ele fica líquido. E ele permanece líquido até a temperatura de ebulição dele, que é 357. É quando ele vira gás. A questão está querendo saber a 200 graus. Bota aqui nessa reta que não está reta. Você concorda que 200 está mais ou menos aqui? Então, ele está em que faixa? Líquido. Então, o mercúrio, ele não é sólido a 200 graus. Ele é líquido. E a gente sabe, né? O mercúrio, ele é o único metal líquido.
a temperatura ambiente. Por isso que a gente utiliza o mercúrio aí nos termômetros. Ele é o único metal que nós temos líquidos aí, líquido a 25 graus Celsius. Então, a minha dica para você é o seguinte: caiu alguma questão, bota reta. Ó, fazer a letra B aqui de novo. Bota reta e coloca, ó, o fenol. Eu vou lá no fenol. O fenol tá aqui. O fenol tá aqui. Então, o fenol, o ponto de fusão do fenol é 43. Então, significa dizer que ele está sólido e quando chega a 43 graus, ele fica líquido. E ele permanece líquido até o ponto de ebulição, que é quando ele vai do líquido para o gasoso. O ponto de ebulição dele é 182. Tudo bem? Depois disso, ele está gasoso. E aí? A 128 graus, o fenol é líquido? Sim, porque concorda que 128 está entre 43 e 182? 128 está aqui, ó. Então, ele ainda está na sua fase líquida. O meu bizu faz a reta e coloca o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Analisa a temperatura que ele falar aonde ela estiver. Se ela estiver antes do ponto de fusão, ele é sólido. Se ela estiver entre o ponto de fusão, nossa, meu F ficou horrível, e o ponto de ebulição, é líquido. E se a temperatura for maior do que o meu ponto de ebulição, aquela substância ali já está no estado gasoso. Então, aqui a gente percebeu que a letra B, né, é o nosso gabarito, bravo. O fenol, ele é líquido, sim, a 128 graus. Ele derrete a 43 graus e ele permanece líquido até a 182. Então, faz isso. Ó, vou fazer essa inteira e a próxima eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer, pode ser? Então, eu vou aqui só terminar de rabiscar, porque eu vejo um númerozinho, eu preciso esboçar ele aqui. Cobalto. Ó, o cobalto. Ele está dizendo que o cobalto é gasoso a 1090 graus. Só que, olha só, o cobalto, ele só sai do estado sólido a 1495. Tudo bem? Ele fica sólido até essa temperatura. Então, o cobalto, ele está sólido. 1090 é menor do que 1495. Se eu fizer a reta, ó, 1495. 1090 está aqui, ó, muito menor. Então, ele está sólido ainda. Perfeito? Perfeito. Mas essa é a química 1, Aninha. Essa parte ainda é química 1, relaxa. A gente está falando de química 1 aqui ainda, tá? Então, ó, o alumínio. O alumínio é gasoso a 120 graus Celsius. Não, o alumínio é sólido, né? Olha aqui, 660. Ele fica sólido até 660 graus. Ele só derrete numa temperatura maior do que essa. E por que que não é a letra E? Porque na letra E está dizendo que o ácido acético é líquido a 304 graus. Ele vira gás a 118. 304 é muito maior, ele já está gasoso. Então, o meu bizu, e aí vale a pena fazer na nossa próxima questão, o meu bizu traça reta. Ou se ele der assim a tabela, é só você botar antes do ponto de fusão, sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido. Depois do ponto de ebulição, gasoso, tá? Pode ser que, se vier números negativos, dê alguma dificuldade na matemática. Por exemplo, menos 10 é menor do que menos 4. Então, a gente tem que lembrar isso aí também. Aí já é mais a SpaceX que gosta, tá? A SpaceX já gosta mais disso.